Olá pessoal! Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre o Pierre Bourdieu. O Bourdieu, ele nasceu em 1930 e faleceu em 2002. Ele é considerado um sociólogo da contemporaneidade. O Bourdieu, ele é francês, de origem campesina. Ele se graduou em filosofia, mas as contribuições do pensamento do Bourdieu e de sua obra são inúmeras. A gente pode encontrar, se deparar com elas na antropologia, na sociologia, na educação e entre outras áreas. O Bourdieu atuou, além de pesquisador, como professor universitário, ele lecionou na França, ele lecionou nos Estados Unidos e também na Inglaterra. O Bourdieu, ele tem a sua linha de pensamento influenciada por Marx e pelo Weber, e o diferencial do Bourdieu é que o pensamento dele coincide com o período de 1960, quando começam-se a tecer algumas considerações e ponderações sobre a questão das desigualdades sociais. O Bourdieu ele vai seguir nessa linha de pensar as desigualdades sociais, trazendo o impacto disso na educação. Antes que a gente se adentre na teoria do Bourdieu propriamente dita, é importante entender a questão do subjetivismo e do objetivismo, que é um dos primeiros pontos dos quais o Bourdieu parte. Subjetivismo é aquela teoria que defende que a experiência imediata, as representações, as nossas preferências, as nossas escolhas é que delimitam as ações sociais. O Bourdieu ele vai tecer crítica ao subjetivismo porque ele defende que essa vertente de pensamento dá uma autonomia muito grande ao sujeito, coloca o sujeito como ele fosse consciente de suas ações e de suas intenções. Para o Bourdieu, o sujeito não é tão autônomo e consciente assim. A segunda vertente, que vai na contramão do objetivismo e que o Bourdieu também vai falar sobre, é o objetivismo. Segundo o objetivismo, as nossas experiências elas são subordinadas às relações objetivas, ou seja, é a estrutura do mundo social que dirige a ação dos indivíduos. O Bourdieu também vai tecer críticas a esse objetivismo, porque para o Bourdieu era preciso uma teoria que explicasse os mecanismos e os processos de passagem, a forma como a estrutura social impacta na ação. Diante das críticas que o Bourdieu faz do subjetivismo e do objetivismo, o que ele propõe? Quanto ao subjetivismo, ele fala que tanto as nossas atitudes como os nossos comportamentos, eles são socialmente condicionados. Por que isso? Porque nós, seres humanos, somos atores sociais e a influência da sociedade nas nossas ações é muito grande. Ela se dá nos mínimos detalhes. Tudo que somos, o que fazemos e o que pensamos é socialmente constituído. Com relação ao objetivismo, o Bourdieu fala que as estruturas sociais elas têm uma importância sim, mas elas não são um único elemento que deve ser considerado. O Bourdieu, ele parte de um princípio de pensar uma relação dialética entre o subjetivismo e o objetivismo, para poder pensar como que a estrutura social vai ser incorporada pelos indivíduos e como a experiência, as preferências, as escolhas, as ações sociais vão fazer parte desse processo. Então, para o Bourdieu, a estrutura social ela é composta de três partes: capital, hábitos e campos. E é a partir da estrutura, é a estrutura social que vai fazer, que cria um conjunto de disposições para que os sujeitos sejam socializados, e esse conjunto de disposições é incorporado pelo sujeito de modo que vai fazer com que ele guie suas ações, mas isso não é um processo mecânico. O sujeito ele vai incorporando as ações, mas não é de uma forma rígida.
vai depender das circunstâncias e das ações. Então, essa estrutura social de capital, hábitos e campo é a base do pensamento do Bourdieu. Hábitos, que é o primeiro conceito do Bourdieu, é a capacidade que os agentes sociais têm de incorporar, de receber a estrutura social. O hábitos é como a gente pensasse a forma como a estrutura social passa a fazer parte da gente, é incorporada, é aprendida pela gente. O hábitos ele é responsável por moldar pensamentos, sentimentos, ações e costumes, e o hábitos ele não é rígido. Ele é responsável, essa forma como a gente incorpora a estrutura social, ela é responsável por organizar e orientar nossas ações ao longo do tempo nos mais variados ambientes. E esse processo de incorporação da estrutura social é um processo tão bem engendrado que ele acaba sendo tomado como algo que é aparentemente natural, não como algo que foi aprendido e incorporado. Então, a forma como a gente recebe e incorpora a estrutura social funciona como uma espécie de grade de leitura para a nossa vida em sociedade. O hábitos, ele é incorporado, como eu disse para vocês, através da aprendizagem. Nesse processo, a família é extremamente importante e a classe a qual o sujeito integra também é muito importante, e a forma como esse hábito vai ser incorporado é totalmente ligada às condições de vida, à nossa condição de vida. E essa questão do hábito, segundo o Bourdieu, não é algo que é consciente. Nós não temos consciência de qual tipo de hábitos nós temos, de como nós incorporamos tal hábito. Então, se a gente pudesse fazer um paralelo, o nosso corpo ele está no mundo social. E o mundo social, ele também está incorporado da gente, ele também se faz presente dentro da gente através do hábitos. E esse é o princípio de uma ação social. O segundo conceito que o Bourdieu nos propõe refletir é o conceito de campo. Campo é um espaço simbólico no qual acontecem as lutas pelas representações. Então, segundo Bourdieu, existem vários campos. Exemplo, existe o campo social, existe o campo científico, o campo da música, o campo das artes. E em todo campo ocorre a disputa para ver quem consegue estabelecer valores, normas, regras. Por exemplo, se a gente pegar um campo da música, dentro do campo da música existem vários tipos de música. A gente tem a música clássica, o funk, a música sertaneja, e dentro desse campo da música, esses diferentes estilos, eles estão num local de disputa. Disputa por quem vai conseguir mais público, disputa por quem tem mais aderência, disputa por quem está no topo da parada de sucesso. Então, é no campo que se dá a luta. E essa luta, segundo Bourdieu, é uma relação dialética. O Bourdieu também, dentro do campo, nos convida a refletir a respeito de classe e categoria, que são conceitos diferentes. Por exemplo, nós temos a classe da burguesia e a classe dos trabalhadores. Todos somos trabalhadores, mas nós pertencemos a categorias diferentes. Existe um trabalhador que está na posição de médico, um trabalhador que está na posição de professor, um trabalhador que está na posição de mecânico. Então, a classe é um grupo maior e as categorias são como se fossem subgrupos menores e mais especializados. Então, dentro do campo, que é esse palco de disputa, o indivíduo ele vai ocupar uma posição social, e essa posição que o indivíduo ocupa no campo é totalmente ligada ao volume e à estrutura do capital do qual esse indivíduo é portador. Segundo Bourdieu, capital é a quantidade de forças. Essas forças, o que o Bourdieu chama de capital, pode ser tanto algo real como algo simbólico, e é aquilo que os indivíduos têm para poder fazer valer suas vontades, suas necessidades, seus objetivos na sociedade. O Bourdieu divide o capital em 4 tipos. O primeiro é o capital econômico. O que é capital econômico? Capital econômico são os bens, são os serviços com os quais a gente tem acesso. O capital cultural, ele é obtido através do trabalho, pode ser pela venda da minha mão de obra,
eu sendo remunerada, recebendo meu salário, ou eu sendo dono de uma fábrica explorando a mão de obra. E quais podem ser exemplos de capital econômico? Exemplo, renda, salário, patrimônio, bens materiais. O segundo tipo de capital que o Bourdieu propõe é o capital cultural. Capital cultural são qualificações intelectuais com as quais a gente vai obter ou no sistema educacional, ou na família, ou no convívio social. O capital cultural está muito ligado ao pertencimento a um dado grupo. E segundo Bourdieu, é esse tipo de capital que a família tem um grande impacto. O capital cultural, ele pode ser subdividido em três. O incorporado ao corpo, exemplo, a nossa expressão oral. Nós não falamos de forma igual. Pensem as diferentes formas de expressão oral, os diferentes tipos de falar com o qual a gente se depara na nossa sociedade, independente da região, da família, da posição social que ocupa. Já o capital cultural incorporado no objeto seria a posse de quadros, de livros, de obras de arte, e o institucionalizado seria ter posse de diplomas, de títulos. Por fim não. O terceiro tipo de capital que o Bourdieu vai propor é o capital social. Capital social tá ligado à relação com o grupo. É onde se relacionam as relações de dominação. Trata-se de um conjunto de relações sociais influentes. Já o capital simbólico, para o Bourdieu, é aquele que está ligado à honra, ao reconhecimento, ao prestígio que uma determinada pessoa tem num espaço social. Agora que a gente já falou de hábitos, campo e capital, eu pergunto para vocês, e a escola na teoria do Bourdieu? Onde que ela entra? Qual que é a importância da escola? O que o Bourdieu pensa sobre esse espaço tão emblemático? Primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto no qual a obra do Bourdieu emerge. Até meados do século XX, predominava na sociedade uma visão otimista do papel da escola. Eles acreditavam que, a partir do momento que os governos instituíssem escolas, tornassem a escola uma instituição de massa, todos os problemas estariam resolvidos. Por quê? A escola se dá melhor na escola aqueles que se dedicam mais, que é a questão da meritocracia. A escola, ela ensina um conhecimento que é validado, que é centrado na razão e na ciência, não no senso comum, é algo que é certificado, que é validado. E a escola é um ambiente democrático, porque é fundamentado na autonomia do indivíduo. Ela dá condições iguais para todos aprendem o mesmo conteúdo e a pessoa ela vai se sobressair por si. Então, prevalecia a ideia de que dentro do sistema escolar as pessoas elas competiriam de maneira igualitária e se destacaria na escola aquele aluno que tivesse mais dons, aquele que fosse mais inteligente, aquele que fosse mais educado, aquele que fosse um bom aluno. Nessa pegada desse discurso que era veiculado da escola, a escola seria uma instituição neutra, ela trabalharia na difusão de um conhecimento racional e ela faria a seleção dos mais aptos. Os mais aptos, ou seja, aqueles que se destacariam pelos seus dons. Aí, o Bourdieu começa a contestar. Por que começa esse movimento de contestação? Primeiro, surgem duas pesquisas muito importantes, uma nos Estados Unidos, que é o relatório Coleman, e uma na França, que são os estudos do INED, que mostram que a escola de massa, você implantar a escolarização, não necessariamente resolve todos os problemas sociais. E o segundo ponto foi que na década de 60 a França ela experimentava o impacto da massificação do ensino, ou seja, conseguisse inserir o maior número de pessoas dentro da escola, mas existia um sentimento de frustração. Por quê? Porque eram poucos que chegavam ao ensino secundário, menor quantidade ainda chegava ao ensino superior, e se anteriormente você tendo um diploma, isso te distinguia socialmente, na medida que a escola se torna uma escola de massa e passa a oferecer diploma para muito mais gente,
É a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente eu tenho dentro de uma área para poder atender uma demanda, eu tenho uma espécie de desvalorização. Então, isso gerou um certo sentimento de frustração nas pessoas. É o que Bourdieu chama de geração enganada. E essa geração enganada pelo discurso que eu estudo, só por eu estudar, eu frequentar a escola, eu vou mudar a minha vida, eu vou ascender socialmente, essa geração enganada, ela vai tecer uma série de críticas ao sistema educacional e a gente vai ver essas críticas, de certa forma, refletidas nos movimentos de contestação de maio de 68 que ocorreram na França. Então, o Bourdieu, partindo desse pressuposto, ele nos convida a pensar o quê? Para ele, existe uma relação muito grande entre o desempenho do aluno e a sua origem social. Para ele, a escola não é um lugar de igualdade de oportunidades e meritocracia. A escola é palco de reprodução e legitimação das desigualdades. E esse pensamento do Bourdieu, esse novo olhar que ele dá para a escola, é uma importante contribuição para a sociologia da educação. Por que o Bourdieu faz isso? Por que para o Bourdieu a escola não é palco de igualdade? Porque para o Bourdieu, os alunos, eles não são indivíduos que competem na escola em situação de igualdade. Porque o aluno, ele não entra na escola raso. O aluno, ele já tem consigo uma bagagem incorporada, uma bagagem social e cultural, e essa bagagem faz toda a diferença no mercado da escolarização. Então, a origem familiar, a bagagem que a família nos coloca, que seriam hábitos mais o capitais, teria um impacto muito grande no destino escolar. Por que o Bourdieu fala isso? Primeiro, quem detém a maior posse do capital cultural é a classe dominante. Esse saber que é apropriado pela classe dominante, ele foi legitimado como o certo, o culto, o apropriado. Então, a criança que já nasce numa família que é detentora, que tem posse do capital cultural, ela já está ambientada naquilo. Ao contrário de uma criança que nasce numa família menos favorecida, que não tem esse mesmo acesso ao capital cultural. E a escola, ela trabalha com o capital cultural da classe dominante, não da classe dominada. Então, o dominante entra na escola, já é o mundo que ele conhece, e o dominado vai ter uma relação de estranhamento. Ele vai ter que desconstruir o que ele sabe para poder aprender algo que é novo, que não é legítimo para ele. Então, seria o primeiro ponto que o Bourdieu nos coloca da posse do capital cultural. Então, para aqueles que são mais favorecidos, a escola é uma continuação da educação que ele já tem na família, na convivência social dele. Para os menos favorecidos, a escola é um universo estranho, como eu falei para vocês. E o Bourdieu defende que a avaliação que a escola propõe, ela é um julgamento cultural e moral. Por quê? Porque ela vai avaliar em cima de padrões do que é legitimado pela classe dominante. Então, quem foi socializado nos valores da cultura dominante, aquele que aprende a moral e a cultura dessa classe, é favorecido. Outro ponto que o Bourdieu salienta é que as pessoas que têm existe uma classe de pessoas que tem maior funcionamento, maior saber sobre a estrutura e o funcionamento da escola. Essas são as classes dominantes, não acontece com os dominados, também tem impacto na relação que a criança vai ter com a escola. O capital social também. Quem tem um capital social, maior número de relações, que pessoas que trabalham em escola, vivem em escola, frequentaram universidade, fizeram curso de pós-graduação, têm um conhecimento do papel da educação, tem muito mais facilidade de aprender sobre esse universo, de valorizar esse universo, do que aqueles que não têm acesso a esse meio. E ele fala também acerca do capital econômico. Aqueles que detêm o maior capital econômico, eles têm acesso a determinados estabelecimentos de ensino. A gente sabe a questão, não vou entrar no debate da escola pública e da escola particular, e tem acesso também a bens culturais que a classe menos favorecida não tem. Exemplo, a gente sabe que existem escolas em que os alunos vão fazer volta ao mundo para fazer estudos em determinados países.
Uma pessoa que não tem condição financeira vai ter esse mesmo acesso, vai poder viajar, conhecer o mundo. Estou falando, por exemplo, das obras de Da Vinci, da Mona Lisa. O meu aluno já foi na França, já viu o quadro pessoalmente. Qual que é o significado disso para quem já viu o quadro pessoalmente e para aquele que nunca viu? E ele diz que essa questão do capital cultural também impacta muito na absorção dos valores. Exemplo, uma pessoa que já tem uma família, já tem o costume de falar sobre obras de arte, sobre obras de arte, por exemplo, uma criança que não tem esse costume. A gente coloca as duas no mesmo museu. Será que elas vão se apropriar da mesma forma de saber que é transmitido por aquele museu? Será que aquela criança que nunca teve contato com aquele museu, com aquela obra de arte, que nunca ouviu falar sobre esse universo, vai conseguir aprender de forma tão eficiente como alguém que já está familiarizado com isso? Então, o Bourdieu também discute a questão do investimento em educação. Ele divide em 3 categorias. Para eles, os menos privilegiados econômica e culturalmente são aqueles que investem com maior moderação na educação. Porque para essas pessoas, investir em educação é algo incerto e só tem um retorno a longo prazo. Para eles, os pais que se enquadram nessa categoria, eles adotam o liberalismo em relação à educação dos filhos. O que seria isso? O filho estuda até conseguir se manter ou para elevar o nível socioeconômico em relação aos pais. Como essas pessoas elas têm uma necessidade de ingressar no mercado de trabalho mais rápido para poder prover sua sobrevivência, são aqueles que investem em carreiras mais curtas. O segundo tipo de investimento, segundo Bourdieu, seria o da classe média. A classe média, para ele, teve ascensão a esse status social através da educação e por conta disso eles investem de forma pesada e sistemática para que seus filhos tenham acesso à educação. E partem de 3 princípios. O asceticismo, que são famílias que é muito comum a gente ver que renuncia a alguns prazeres em favor de um projeto de futuro. Famílias, por exemplo, que deixam de viajar para poder pagar uma escola melhor para os filhos. Famílias que já fazem uma poupança para poder pagar a faculdade de medicina do filho. Exemplos, tá? Fala também do malthusianismo, que são famílias que têm a consciência de que para eu poder prover uma educação de mais qualidade para o meu filho, eu tenho que concentrar os investimentos, logo, são famílias que têm poucos filhos, e a questão da boa vontade cultural. O que é isso? Reconhece a cultura legitimada e faz todo um esforço para poder adquirir. Então, são famílias que investem em viagens, podem comprar livros e exposição para tentar ir absorvendo isso que é legitimado, mesmo não sendo algo naturalmente do seu universo. E por fim, as elites também investem massivamente em educação, só que eles têm tudo a favor. Tem a concentração de capital, de todos os tipos de capital. Então, o sucesso é como se fosse algo, entre aspas, natural, porque já tem tudo a favor. São pessoas que elas não precisam de entrar na luta por ascensão social, porque elas já estão no topo da sociedade. Então, Bourdieu nos explica que as famílias que pertencem à elite tendem a investir em carreiras que demandam uma formação mais longa e carreiras de prestígio e vão atrás do certificado para legitimar esse acesso à posição de controle. Então, a gente tem uma categoria que pouco investe, uma que investe, mas tem que correr atrás, e a outra que investe para poder legitimar o acesso às posições de controle, tá? Então, o Bourdieu nos convida a refletir sobre o quê? Que a escola não é neutra e que a escola está a serviço da reprodução e da legitimação da classe dominante. Que a cultura, o saber que a escola trabalha, é um saber que foi validado por quem está no topo, quem tem a força, que no caso é a classe que domina. E isso faz com que a cultura dominante ela seja colocada como única e como universal, como a válida. Então, quem vem do universo de dominado não tem acesso, logo desde que nasce essa cultura, e tem que se adaptar a isso. Para ele, a escola funciona como uma autoridade pedagógica, ou seja, ela, através da legitimação da importância da escola e da sua ação social, ela coloca a cultura do dominado como uma cultura imprópria e a cultura do dominante como aquela que é legítima, e ela impõe isso para o aluno.
O aluno da cultura dominante vai ter acesso à cultura com a qual ele nasce, é familiarizada. Já o aluno da classe dominada vai ter que aprender a se adequar a uma cultura que não faz parte do mundo dele. E tudo isso é dissimulado pelo discurso de que a escola é neutra, que ela dá igualdade de oportunidades. E o Bourdieu nos coloca o seguinte ponto, que ao dissimular esse papel de escola, de legitimidade e reprodução da classe dominante, isso impacta muito nos efeitos do sucesso escolar, ou seja, a classe dominada, ela tem tudo para não ter sucesso no sistema escolar. O sistema escolar trabalha para que ela continue reproduzindo a sua condição, que ela não tenha caminhos para poder modificar esse processo. Existem muitas críticas à teoria do Bourdieu, apesar de ser uma teoria muito rica e que nos convida a tecer inúmeras reflexões. A primeira delas é que é uma teoria muito abrangente, que não pensa nas diferenças das famílias, não pensa também na existência de um hábito familiar diferente de um hábito de classe, e também não pensa que essa apropriação, pensa a apropriação da herança familiar como um processo muito simplista. E na realidade, essa apropriação da herança que a família nos passa é um processo complexo e de resultados incertos. Pode ser que a pessoa se afaste ou pode ser que a pessoa se identifique com essa herança. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês sobre o Bourdieu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.